Olá, meus amigos, estamos de volta, mais uma vez Vitor Santos, para comentar mais um crime da parte especial do Código Penal com vocês. No bloco passado, o professor gravou o 6º vídeo da série e finalizamos o tema Crimes contra a Vida, capítulo 1 do título 1. Precisamos avançar. Ainda estamos dentro do título 1, falando sobre crimes contra a pessoa, mas não vamos mais falar sobre crimes contra a vida, já esgotamos esse tema. Vamos passar para o capítulo 2 e trabalhar as lesões corporais, esquadrinhando tudo o que você precisa saber sobre o artigo 129 do Código Penal. Mas antes, como o professor sempre faz, se você tem interesse por esse tipo de material, se esse tipo de conteúdo ele agrega alguma coisa para você, não deixa de se inscrever no nosso canal. É a única coisa que o professor pede. Pode parecer que não, mas dá trabalho fazer isso, pessoal. E se você clicar no curtir ou comentar aqui embaixo o que você está achando, isso ajuda muito o trabalho do professor. Vamos então avançar e passar a esquadrinhar o artigo 129 do Código Penal, o crime de lesão corporal. Eu gostaria de começar advertindo que esse artigo, esse tema, ele vai ser dividido em mais de um vídeo. O artigo 129 do Código Penal é um dos temas mais robustos, é um dos temas mais extensos que nós temos dentro da parte especial. Eu não vou conseguir esgotar um tema de 12 parágrafos em um vídeo só, isso seria irracional, vamos dividir em mais de um vídeo. Nesse vídeo inicial, vou fazer as primeiras observações, os primeiros apontamentos, e vamos começar a conversar sobre as formas qualificadas de lesão corporal. Mas vamos olhar para o artigo de maneira bem tranquila, tá? Lógico, vou comentar cada um dos parágrafos, mas gostaria de fazer com que você tivesse mais ou menos uma ideia do que vem por aí. Existem várias e várias formas de lesão corporal, como eu disse, o tema é bem extenso. Tem lesão corporal leve, tem lesão corporal qualificada, grave, gravíssima, seguida de morte, dolosa e culposa, lesão corporal praticada dentro do contexto da violência doméstica e familiar, lesão corporal praticada contra agentes de segurança. Tem lesão corporal que admite o perdão judicial, que admite a conversão da pena, a substituição da pena. É um tema bem extenso, são 12 parágrafos e eu vou ter muita coisa importante para passar para vocês. Vamos começar então com aquelas análises bem iniciais, para você que nunca viu o tema não se perder e para você que já sabe desse tema poder relembrar e aprender um pouco mais. Quando você olha para o caput do artigo 129, o que é, professor, lesão corporal? Lesão corporal é ofender, o núcleo é ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Isso que é lesão corporal. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, detenção de 3 meses a 1 ano, infração penal de menor potencial ofensivo. Antes de começar a falar sobre as formas qualificadas, porque eu sei que quando o aluno vai assistir um vídeo como esse, ele quer que o professor brade o que é lesão grave, o que é lesão gravíssima, o que é lesão corporal seguida de morte, eu vou fazer isso. Mas eu gostaria de começar dividindo lesão corporal em 2 grandes blocos. Eu preciso da sua atenção. A lesão corporal, inicialmente, ela pode ser dolosa e ela pode ser culposa. Podemos dividir lesão corporal em 2 grandes blocos. Ela pode ser dolosa e ela pode ser culposa. A lesão corporal dolosa divide-se em leve, grave, gravíssima e seguida de morte. A lesão corporal dolosa divide-se em leve, grave, gravíssima e seguida de morte. Mas a lesão corporal culposa, ela não admite qualificação. Tem muito aluno que acha, muito candidato que acha, que a lesão corporal pode ser culposa e gravíssima. Isso não existe. Se a lesão corporal é culposa, ela é só culposa. Eu até posso ter uma causa de aumento de pena. Mas as lesões que admitem qualificadoras são as lesões dolosas. Se você for resolver uma prova de concurso e disser que um sujeito pratica uma lesão gravíssima, então obrigatoriamente ela foi dolosa. As lesões corporais culposas não são qualificáveis, ela é só culposa. O que pode ser grave, gravíssima, seguida de morte ou leve é a lesão dolosa, então muito cuidado com isso. No artigo 129 caput, nós temos o conceito de lesão corporal leve, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Como eu já falei, detenção de 3 meses a 1 ano, infração penal de menor potencial ofensivo. Quantos tipos de lesão corporal dolosa nós temos, professor? 4 tipos. Leve, grave, gravíssima e seguida de morte. Começando de maneira bem objetiva, sem muita enrolação. O que é, professor, uma lesão leve? O conceito de lesão leve nos é dado por exclusão. O conceito de lesão leve nos é dado por exclusão. Eu sei que o candidato ele não costuma gostar muito desse tipo de conceito, mas, pessoal, é o conceito dado pela doutrina. É isso que cai em prova. A lesão corporal leve nos é dado esse conceito por exclusão. Uma lesão corporal vai ser leve quando não for grave, gravíssima ou seguida de morte. É o que sobra, por exclusão.
Então, se algum dia você for arguído em prova de concurso, candidato, o que é uma lesão leve? Não tenha medo de responder para o examinador. Lesão leve é aquela que não é grave, não é gravíssima e não é seguida de morte. É um conceito dado aí totalmente por exclusão. É muito importante ter conhecimento sobre isso. Ok? Avançando. E o que é, professor, uma lesão grave? Ah, aqui sim. A nossa discussão começa a ganhar um pouco mais de calor. No artigo 129, parágrafo 1º, nós temos a primeira forma qualificada de lesão corporal, a lesão corporal grave. No artigo 129, então, parágrafo 1º, nós temos a primeira forma qualificada de lesão corporal, que é a lesão corporal de natureza grave. Para você ter um pouco mais de noção da gravidade da lesão grave, se a lesão for leve, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano. Lembra? Infração penal de menor potencial ofensivo. Mas se a lesão for grave, a pena é reclusão de 1 a 5 anos. É isso aí. Se a lesão for grave, a pena é reclusão de 1 a 5 anos. Como a pena mínima não passa de 1 ano, a infração penal de médio potencial ofensivo não cabe nenhuma medida do juizado, né? Afinal a pena máxima é bem maior do que 2 anos, mas pelo menos em tese cabe suspensão condicional do processo. Então lesão grave é a primeira forma qualificada de se praticar uma lesão corporal dolosa e é uma das que mais cai em prova de concurso. Existem 4 formas, 4 espécies, 4 modalidades de lesão corporal grave. Uma por uma de maneira bem objetiva. Primeiro, vai ser grave a lesão corporal dolosa que deixar na vítima uma incapacidade para o exercício das ocupações habituais por mais de 30 dias. É isso mesmo. Se aquela lesão dolosa deixa na vítima uma incapacidade para exercer as ocupações habituais por mais de 30 dias, ela é uma lesão corporal grave. Ocupações habituais são qualquer tipo de ocupação que a vítima habitualmente exercia, independentemente de ser trabalho ou não. Pode ser andar, pode ser jogar bola, pode ser estudar. Imagina a seguinte situação: você é estudante, estuda para um concurso e vai já passar. Imagina a seguinte situação: você foi vítima de uma lesão dolosa, e você passou mais de 30 dias sem poder ir ao cursinho, sem poder estudar em casa mesmo. Isso é o quê? É uma lesão corporal grave. Esse é o famoso crime a prazo. Esse é o principal exemplo de crime a prazo que a doutrina nos dá. Eu só saberei se a lesão foi grave nessa primeira possibilidade após o 30º dia. É feito inicialmente um exame pericial inicial e depois do 30º dia um exame pericial complementar. Trata-se de um crime a prazo. Só dá para saber se a lesão corporal foi grave nessa primeira possibilidade após o 30º dia. Então essa é a primeira possibilidade, tá? Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, lesão corporal grave. Segunda possibilidade, são 4, estamos na segunda. Também vai ser grave a lesão corporal que deixa na vítima, que causa na vítima perigo de vida. O perigo de vida também trata-se de lesão corporal de natureza grave. Eu não preciso dizer, né, isso é óbvio, mas o que é óbvio tem que ser dito, que essa lesão corporal, nessa possibilidade grave, quando causa na vítima perigo de vida, trata-se de um crime pré-doloso. O indivíduo só tinha intenção de lesionar, de bater, digamos assim. Acontece que ele é tão violento ou usa tanta contundência que quase que a vítima morre. Causou na pessoa perigo de vida. Aí a lesão vai ser grave. Eu aqui, nessa situação, o agente tem que ter a intenção apenas de lesionar, apenas de bater. O risco de vida tem que vir sem querer. Tá? Tem que vir de maneira culposa. Porque se desde o início o agente tem a intenção de matar, mas não conseguiu, trata-se de uma tentativa de homicídio. Para a lesão corporal ser dolosa e grave, quando resta na vítima perigo de vida, essa lesão corporal, esse crime, ele tem que ser pré-doloso. Intenção de lesionar, o perigo de vida tem que vir de maneira culposa, tem que vir sem querer, digamos assim. Então essa é a segunda possibilidade. Primeira, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e segundo, perigo de vida. Terceira possibilidade, né, terceira situação em que a lesão corporal vai ser grave também, uma das que mais cai em prova de concurso, quando restar na vítima uma debilidade permanente de membro, sentido ou função. A debilidade permanente de membro, sentido ou função também trata-se de lesão corporal grave. Leia-se, debilidade, por mais que seja permanente, é algo parcial. É a redução de uma capacidade de um membro, de um sentido ou de uma função. A debilidade permanente de membro, sentido ou função, ela é permanente, como o próprio nome já sugere, mas ela não é total, ela é apenas parcial. É uma redução, é uma deteriorização. Por exemplo, professor, o sujeito é agredido e perde 40% da audição. Para sempre. Ele perdeu para sempre? Perdeu.
Mas foi audição total? Não, foi apenas uma parte, foi apenas uma redução. Então é lesão corporal grave, tá certo? Imagine que você foi agredido e você perdeu a visão em um dos olhos, mas consegue enxergar perfeitamente com o outro. Você perdeu a sua visão? Não, mas ela foi debilitada, ela foi reduzida, por isso que a lesão é grave. Se houver uma perda total, uma inutilização total, a lesão vai ser gravíssima. Então, debilidade permanente de membro sentido da função também é lesão corporal grave. E para encerrar esse primeiro vídeo, né, com essa primeira temática, esse primeiro vídeo sobre lesões corporais, também vai ser grave a lesão corporal que causa na vítima a aceleração do parto. A aceleração do parto também trata-se aí de uma lesão corporal grave. Mais uma vez, um crime pré-doloso. O indivíduo só queria bater. Ele causou a aceleração do parto de maneira culposa. Porque se desde o início ele quer fazer com que a moça aborte, por exemplo, mas não consegue, não conseguiu fazê-la abortar, apenas acelerar o parto, vai ser um crime do artigo 125 ou 126, tá? Vai ser praticar aborto com ou sem consentimento da gestante, uma tentativa, né, de praticar aborto com ou sem o consentimento da gestante, a depender aí se houve ou não consentimento, tá? Para que eu tenha essa lesão corporal grave nessa quarta possibilidade, a aceleração do parto, o indivíduo tinha que ter a intenção apenas de lesionar. A aceleração do parto, ela veio de maneira totalmente culposa. Pessoal, esse é o primeiro vídeo para comentar sobre lesões corporais. Eu venho no próximo bloco, no próximo vídeo, com outras informações, outros temas ainda dentro de lesão corporal. Vamos comentar sobre todos os 12 parágrafos desse tema. Vou ficando por aqui. Escreve aqui nos comentários o que foi que você achou desse vídeo, o que você está achando do nosso projeto e o que você... Qualquer dúvida, tá? Eventual dúvida, você pode comentar aqui embaixo que o professor vai lhe responder. Vou ficando por aqui, no próximo bloco, próximo vídeo, eu venho com mais lesões corporais. Esse foi só o vídeo 1. Até mais!